Palavra que edifica, vamos estar se expressando um pouco na palavra de Deus. No livro de Lucas capítulo 7, versículo de número 48, diz a palavra de Deus: E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Querido, essa palavra é bastante conhecida. A Bíblia diz que um certo fariseu, por nome Simão, ele não somente rogou, mas também pediu, implorou que Jesus fosse à sua casa, poder participar, possamos dizer assim, de um banquete, de uma ceia. E Jesus, ele foi na casa daquele fariseu. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá com o fariseu, a Bíblia diz que chegou uma mulher. Esta mulher, irmãos, a Bíblia diz que ela começou a oferecer ali um unguento valioso que ela tinha nos pés do Messias. Começou ali, possamos dizer também que a palavra se refere dizendo que ela começou a chorar nos pés de Jesus. Começou a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Mas o que eu acho importante, interessante, a Bíblia diz que o fariseu, aquele que gosta de julgar, aquele que gosta de apontar ou mesmo defamar, a Bíblia diz que ele pensou e disse em seu pensamento: se Jesus soubesse quem é esta mulher, quem e qual é esta mulher, se ele fosse um profeta, ele saberia, pois dessa mulher é uma pecadora. Jesus sabia que a mulher era uma pecadora, mas Jesus primeiro tinha que dar uma lição no fariseu. A Bíblia diz que Jesus, ele conhecendo e sabendo de tudo, disse: olha, Simão, um certo credor, ele tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. Diz agora o qual ele vai perdoar mais. A Bíblia diz, irmãos, que o fariseu que conhece, é entendedor da lei, sabe de tudo, respondeu bem. Até o próprio Messias, o próprio Jesus, ele disse assim: olha, Simão, isso respondestes com verdade. Isso tu dissestes bem. Mas veja, irmãos, aquele que gosta de julgar, aquele que gosta de apontar, apontou logo o pecado daquela mulher. Tem gente que veio somente para criticar, para te defamar. Mas veja o que a palavra de Deus ela vos diz. Veja o que a palavra de Deus ela se refere dizendo acerca dessas classes de pessoas. A Bíblia diz que Jesus ele pega os fariseus e os escribas e dá uma lição neles. A Bíblia diz no Mateus capítulo de número 23, veja o que a palavra de Deus diz no versículo de número 3. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles falam, olha, faz desta forma, mas ele mesmo não pratica a obra, ele mesmo não faz a obra. Louvado seja o nome de Jesus. Veja que Jesus ele diz mais: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ou melhor dizendo, ele não faz a obra para ser visto por Deus, para louvado seja o nome de Jesus, mas ele faz a obra para ser visto pelos homens. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz mais: e ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles gostam de serem vistos. Louvado seja o nome de Jesus. Veja o que Jesus ele diz mais: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do odre e do caminho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo e as misericórdias e a fé. Ele tem dado o dízimo, mas ele tem desprezado o juízo de Deus, tem desprezado a fé, tem desprezado as misericórdias de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus ele disse: olha, escribas e fariseus, verdadeiramente vocês por fora estão lindos, estão formosos, estão belos,
mas por dentro vocês estão igual um sepulcro caiado. Vocês estão podres. É isso que a palavra de Deus diz. Aí, pega esta palavra e agarre no seu coração. Antes mesmo de Jesus dar o teu milagre, Ele vai tirar aquela pessoa que está te incomodando. Ele vai tirar o fariseu da tua frente. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus precisou dar uma lição no fariseu. Jesus diz assim, Simão, eu vim em tua casa, tu se esquecesse da água para os meus pés. Cheguei em tua casa, Simão, tu não me deste a água. Se esquecesse, foi. Mas essa mulher pecadora aí, desde que tem chegado, ela não tem cessado de molhar os meus pés com lágrimas, Simão. Se esquecesse disso. Simão, eu cheguei em tua casa, tu não me recebeste o ósculo, que representa o beijo na face. Se esquecesse, Simão. Mas essa mulher aí, desde que tem chegado, ela não tem cessado de beijar os meus pés e de enxugar com seus cabelos, Simão. Cheguei em tua casa, Simão, se esquecesse, louvado seja o nome de Jesus, de ungir-me com óleo. Mas esta mulher tem passado bálsamo em mim. Por isso eu te digo, Simão, que os seus muitos pecados te são perdoados. A história toda, Jesus não falou com a mulher pecadora, não. Mas a partir do versículo 48, Jesus dirige a palavra a ela, fala a palavra a ela e diz: os teus pecados te são perdoados. É isso que Jesus ele quer fazer na tua vida. Ele quer perdoar os teus pecados. Mas para isso você tem que usar a fé. Essa fé que você tem. A Bíblia diz no capítulo de número 7, versículo 50, diz a palavra de Deus: a tua fé, glória a Deus, foi que te salvou, mulher. Então é a tua fé que vai gerar em você, que você vai se render a Cristo e você vai ser salvo. Aí Jesus ele vai fazer assim: olha, homem, olha, mulher, a tua fé te salvou.